Nessa aula, então, eu vou mostrar para vocês como que é o código, como que fica o código das três representações de grafo, que são a lista de adjacência, matriz de adjacência e lista de arestas. Então, começando pela lista de adjacência aqui, se vocês se lembram, a lista de adjacência de um grafo, ela é um vetor de vetores, né? Então, aqui eu estou declarando a minha lista de adjacência como um vector, de inteiros. Eu estou usando o vector do C++ aqui. E aqui eu estou utilizando essas variáveis n e m aqui, para representar o número de vértices e arestas do meu grafo. Então aqui tem um arquivo que descreve o grafo. Ó. O primeiro número é o número de vértices, o segundo número é o número de arestas. Os vértices eles estão identificados com números de 0 a n-1, então no caso de 0 a 6. Tá? E nessa linha 20 aqui o que eu estou fazendo é o seguinte. Na lista de adjacência, nós vamos ter uma quantidade de elementos que é igual à quantidade de vértices que a gente tem no grafo. Daí cada um desses elementos vai ser em si um vetor, e esse vetor aqui ele vai armazenar inteiros, tá? Então eu estou simplesmente aqui dando um resize para inicializar minha lista com um número de elementos igual ao número de vértices. Aqui eu tenho essas variáveis v1 e v2 simplesmente para ler a descrição das arestas do grafo. E aqui eu estou fazendo um for para cada aresta, então eu leio os valores que estão sendo representados aqui. E daí na posição v1 eu uso esse método pushback aqui do vector, que ele simplesmente insere no final do vetor um valor. Eu estou inserindo o valor aqui na posição V1, estou inserindo o valor V2 para dizer que tem uma aresta de V1 e V2, né? E como é um grafo não direcionado, eu tenho que fazer isso para o V2 também. Então na posição V2 eu estou inserindo o valor V1. O que acontece se o nosso grafo tiver pesos, né, nas arestas? Bom, aí a gente não pode mais simplesmente armazenar valores inteiros aqui, a gente tem que armazenar o peso também. Então esse peso ele pode ser representado como um par. Então vou só incluir um header aqui do C++, tá? Ops, que permite a gente utilizar pares, né? E eu vou definir então a minha aresta então como se fosse um par. Então vou dar um type def aqui. Um par de dois inteiros, né? Vou chamar isso de aresta. E agora, ao invés de ter um vetor de inteiros, nós vamos ter um vetor de vetores de arestas. Onde a aresta aqui é um par de dois inteiros, tá? Então aqui isso aqui vai continuar igual, só agora eu vou ter que ler o peso também, né? Porque o peso está sendo descrito aqui no arquivo do grafo, como terceiro elemento. Aí aqui eu vou estar lendo o peso. Daí, ao invés da gente inserir valores inteiros aqui, como nós não temos mais vetores de inteiros, agora nós temos vetores de pares, eu vou ter que inserir pares aqui, que no caso estão definidos lá em cima como aresta, né? Onde o primeiro elemento é o índice do vértice que é adjacente e o segundo elemento é o valor do peso. Então tem aqui assim, tá? Daí isso aqui está de acordo então com aquela definição que eu apresentei no vídeo, tá? Que nós estamos representando então arestas com pesos como pares, onde o primeiro elemento do par ele é o índice do vértice que é adjacente ao vértice que a gente está inserindo aqui, e o segundo elemento do par é o peso da aresta. Agora, se for um grafo direcionado, o que acontece? Aí nós podemos interpretar então essa descrição do grafo aqui como a descrição de arcos e não mais de arestas. Então, por exemplo, teria um arco que sai do vértice 2, vai para o vértice 4 e tem um peso menos 2. Então aqui a gente está lendo o primeiro elemento dessa descrição aqui, o primeiro elemento desses três aqui, né? O segundo elemento e o peso. Só que agora, como a gente não tem mais uma coisa que é bidirecional, uma aresta, né? Então eu tenho que tirar essa linha aqui fora. Tá? Porque daí eu vou ter só um arco, no caso, que sai de V1, que é o primeiro elemento que eu estou lendo, vai para o vértice V2 e tem esse peso aqui. Então assim a gente consegue representar os grafos como listas de adjacência. Agora então a matriz de adjacência. Vou começar então com um grafo não direcionado e sem pesos. Aqui essa parte aqui é igual, né, o número de vértices, de arestas e tal. Aí nessa linha aqui eu estou utilizando esse método assign aqui do vector, que o que esse método faz, ele cria um vetor, inicializa um vetor com uma quantidade de elementos aqui, que eu estou botando para ser n, né, e com esse valor aqui. Então o que eu estou fazendo nessa linha é que eu estou inicializando a minha matriz com n vetores e cada vetor vai ter n elementos. Né? E inicialmente todos esses elementos da matriz vão ser igual a zero. Então eu estou criando aqui uma matriz de n linhas por n colunas, inicialmente com tudo em zero.
Tá, aqui são as variáveis que eu estou usando para ler os vértices, né? Aqui no caso, como é um gráfico que não tem pesos ainda, a gente não tem a variável peso. E para indicar aqui, na minha matriz, que o vértice V1 é adjacente ao V2, a gente vai na linha V1, coluna V2 e coloca o valor 1. E a mesma coisa para a linha V2, coluna V1, a gente coloca o valor 1 também, porque o grafo é não direcionado. Tá, e se tiver peso no meu grafo, o que a gente faz? Aí eu vou ter que ter uma variável peso aqui para ler o valor do peso também, né? Aí agora sim vai ter que ter uma leitura de um peso aqui. E ao invés de colocar simplesmente o valor 1, a gente pode colocar o valor do peso aqui na matriz para indicar que tem uma aresta que conecta vértices V1 com V2 e tem esse peso aqui que a gente leu. Bom, e no caso de ser um grafo direcionado, se você se lembra, a gente convencionou que as linhas elas iam indicar o vértice de origem, as colunas o vértice de destino, né? Então, como aqui estaria representando um arco que sai do vértice 3 vai para o 4 e tem peso 12, por exemplo, eu não posso mais ter essa linha aqui. Porque isso aqui estava indicando uma coisa bidirecional, né? De V1 para V2 e V2 para V1. Só que agora, como são arcos, agora como é direcionado, a gente não tem mais. Então, o que acontece agora aqui é que a nossa matriz ela não é mais simétrica com relação à diagonal principal. Então, é assim que a gente faz para representar grafos com matrizes de adjacência. Agora, com lista de arestas. Primeiro, eu vou começar então com um grafo não direcionado e sem peso nas arestas. Tá? Aqui eu estou definindo o par de novo. Como vocês se lembram, a gente representa as arestas numa lista de arestas como pares de inteiros. E a minha lista de arestas, então, vai ser simplesmente um vetor de pares de inteiros, tá? Um vetor de arestas. Aqui eu estou simplesmente dando um resize no meu vetor aqui, na minha lista de arestas, para ele ter a quantidade de elementos igual ao número de arestas do grafo. E aqui eu estou lendo, então, as arestas do gráfico que estão descritas como no arquivo aqui. E eu estou simplesmente aqui atribuindo para a aresta que está na posição I. O primeiro elemento dela eu estou colocando como V1 e o segundo como V2. Essas palavras first, second aqui são do par, tá? Do pair aqui, elas fazem parte do pair, do C++. E elas referenciam o primeiro elemento do par e o segundo elemento do par. Então assim eu estou lendo para a minha lista de arestas aqui, as arestas conforme estão escritas aqui. Bom, se tiverem pesos nas arestas, a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá? Porque eu não posso mais usar pares, eu vou ter que usar agora uma estrutura com 3 valores. Então eu vou definir a minha própria estrutura aqui, tá? De aresta. Ela vai ter um vértice V1, um vértice V2 e um valor de peso. Tá? Agora isso aqui é uma estrutura com 3 valores. Eu continuo aqui tendo uma lista dessa estrutura de aresta aqui. Agora eu vou ter que ter uma variável peso aqui para ler o peso, né? E aqui, em vez de acessar first, second, porque isso aqui são palavras que fazem parte do pair, agora a gente não tem mais pair, né? A gente tem essa estrutura aqui, nós vamos ter que acessar o V1, o V2, que são atributos da estrutura, e o peso. Deixa eu só copiar aqui. Bom, assim que a gente representa, então, um gráfico com pesos nas arestas. Bom, e se agora a gente tiver um grafo direcionado, o que a gente faz? Bom, aí tu não precisa, na verdade, mudar nada aqui, tá? Aí depende do problema. Se tu está trabalhando com um problema onde as arestas são não direcionadas, né, onde tu tem arestas no teu grafo, tu pode simplesmente armazenar uma entrada com 2 e 4 e menos 2, por exemplo, e no teu código, daí, no que tu estiver fazendo, tu vai considerar que isso aqui é uma coisa que é bidirecional, se tu tiver um grafo não direcionado. Agora, se ele é direcionado aqui, como eu estou falando no exemplo agora, na hora que tu estiver trabalhando no teu código, se tu achar na tua lista de arestas aqui um registro com 4, 2 e 9, com 4, 6 e 9, tu simplesmente vai considerar que isso aqui é uma coisa direcionada, tá? Que parte do 4 chega no 6 e tem o valor 9. Então, na verdade, não precisa mudar nada aqui na representação. Daí vai ser só no código como tu trabalha com essa lista de arestas aqui. Então, eu acredito que era isso, tá? Essas são as 3 representações aqui em C++. A lista de adjacência, matriz de adjacência e lista de arestas. Aí, só na lista de arestas aqui, eu queria dizer que vocês não precisam, na verdade, dessas variáveis intermediárias aqui. Vocês poderiam ter lido isso aqui direto para os atributos e mesmo no first, no second, ali, quando a gente estava usando pares. Mas para ficar mais claro aqui, então, eu utilizei essas variáveis auxiliares aqui. Mas vocês poderiam ter ido direto aqui para esses valores aqui.
tá? Para essas posições sem as variáveis intermediárias. Então era isso.